rebaixamento e conseguiu. No ano seguinte, teve o contrato renovado e chegou à final da Copa do Brasil, mas ficou com o vice. Em 2007, acabou demitido. Aí, em 2008, o Renato voltou para tentar salvar o Vasco de outro rebaixamento, já na parte final do Brasileiro. Mas dessa vez não deu certo e o clube caiu pela primeira vez para a segunda divisão. Tem muita história com o Vasco, né? Bora falar com o Ricardo Lai para nos contar um pouquinho mais desse retorno do Renatão. Boa tarde, Lai, bem-vindo. Tudo bem, Kelly? Um abraço para você, boa tarde a todos. Olha, o Renato acabou de passar por aqui, ele estava lá, né, dentro da instalação do Vasco, aqui dentro do CT Moacir Barbosa, passou por aqui junto com o Admar Lopes, né, que é o diretor executivo, né, todo na elegância aqui, todo de preto, o Renato. Até perguntei para ele, né, pô, elegância, dei os parabéns, e o Renato disse que, olha, essa camisa aqui é cara. O Renato já brincando antes da sua entrevista coletiva, que está começando agora. O Renato, que está todo saudoso também, e postou no perfil dele, nas redes sociais, uma foto antiga com a camisa do Vasco, né, uma das suas passagens pelo Vasco, e disse que está feliz em estar de volta. O Vasco que anunciou o Renato Gaúcho, né, como o novo treinador. Nas redes sociais também, uma imagem do Renato bem compenetrado, sério, e o momento exige, né, a seriedade. Assina contrato até o fim da temporada, precisando recuperar o bom futebol, recuperar, né, o bom desempenho. O Vasco que foi eliminado na semifinal do Carioca pelo Fluminense e está na zona de rebaixamento. É lanterna do Campeonato Brasileiro, 1 ponto em 12 disputados. E o próximo jogo é contra o líder Palmeiras na semana que vem, no dia 12, em São Januário. Então até lá o Renato vai ter tempo aí de treinar o time, né, de arrumar a escalação e também já passar para os jogadores as ideias dele para o elenco vascaíno. Kelly. Ô, Lucas Moretti, entenda uma coisa aqui que eu vou falar com você. A gente não estava ouvindo tudo, porque a gente está aqui ao vivo, obviamente, mas a nossa equipe, a nossa produção, está todo mundo lá de olho no Renato. Isso é uma coletiva ao vivo, tá bom? É a imagem nossa do SBT, nosso repórter Flávio Nick está lá. Aliás, a qualquer momento que o Flavinho for fazer a pergunta ao vivo, a gente congela tudo aqui e corre para lá para escutar a pergunta do Flávio Nick com a resposta ao vivo do Renato Gaúcho, que já foi anunciado ontem e hoje já está aí numa entrevista coletiva de forma oficial. Lucas Moretti usou a palavra tesão para dizer, no início a gente não estava vendo, mas a produção falou, eu tô com tesão para trabalhar no Vasco. E esse motor primário do Renato Gaúcho é essa motivação mesmo, que ele acaba espalhando para o grupo, Lucas Moretti. Perfeito, Fernanda. Nesse momento, eu acho que o Renato precisa do Vasco e o Vasco precisa do Renato. Eu acho que é a frase que melhor define a chegada do Renato Portaluppi ao Cruz Maltino, porque o Vasco passa por um momento muito ruim na temporada. Inclusive, eu digo aqui, é um dos piores momentos dos últimos anos do Vasco, um Vasco que está há 10 anos... Eu acho, Você Fernanda. Não lembra que o segundo ano seguido na Série B? Não, eu falo o contexto geral. Sim. Eu falo consequência dos últimos anos chegando nesse momento. O Vasco da Gama é um clube que está há 10 anos sem o título carioca. Uhum. O Vasco é um clube que está há 6 anos sem disputar uma final do Campeonato Carioca. O Vasco é uma equipe que está há 15 anos sem título. Então, colocando tudo na mesa, o momento Vasco da Gama hoje é o pior momento da história. E nesse momento, além do todo o contexto, na temporada em si, o Vasco é a lanterna do Campeonato Brasileiro e vislumbra a possibilidade nesse ano dar um pouco mais de alegria ao torcedor vascaíno. E precisa do Renato Gaúcho sendo essa figura. Como eu trouxe aqui em diversos momentos, o Renato é um técnico que pontua. O aproveitamento do Renato Gaúcho nos últimos clubes é superior a 50%. É o mínimo que o Vasco da Gama precisa para pelo menos ter um ano mais tranquilo em 2026. Eu falo tranquilo com relação a não lutar por rebaixamento. Os últimos trabalhos do Renato comprovam isso. E a questão de ser um técnico copeiro também. Renato é um técnico acostumado com as Copas, Copa do Brasil, Copa Libertadores, não à toa, já as conquistou em um momento de sua carreira. E chegando ao Vasco da Gama, eu creio que ele tem tudo para fazer um bom trabalho nesse sentido, nos principais aspectos que o Vasco olha para a temporada de 2026. E para o Renato também. Renato hoje é um técnico, é um profissional que foi colocado muito em xeque o seu trabalho. Mesmo, ao meu ver, tendo realizado bons trabalhos ultimamente. Lucas, acredita que o trabalho do Renato no Flamengo foi bom? Pelo menos aproveitamento, 73% de aproveitamento. Após Jorge Jesus, o Renato Gaúcho foi o técnico que teve maior aproveitamento. O trabalho do Renato no Grêmio foi bom, levando o Grêmio a uma segunda colocação de Campeonato Brasileiro. Então, eu creio que o Renato é um técnico subestimado. E ele chega ao Vasco da Gama para provar isso, que ele tem condições sim de fazer um bom trabalho, mesmo diante de tantas críticas, entregar algo
ao torcedor Cruz Maltino nessa temporada de 2026, Fernanda. Só um minutinho que eu vou fazer a checagem das tatuagens. Tem aqui. Na nuca do Vene, João Gomes está aqui, Jorge Jesus está aqui, Arrascaeta está aqui. Vou fazer a checagem da tatuagem. Pelo visto já tem do Renato. Tá novinha. Tá até com aquela pomada ainda. Renato, ele quase me convenceu, Gaúcho. cara. Olha, eu tava ali, eu falei, gente, não é possível. Vamos fazer o seguinte, vamos trazer, já vamos daqui a pouco escutar mais um pouquinho do Renato ao vivo, tá, gente? Vamos trazer aqui uma arte com os números do Renato. Ele já falou agora na coletiva, a gente vai passando todos esses pontos para vocês, tá bom? Que a nossa equipe está acompanhando ao vivo. Ele falou, o Vene Casagrande, você trouxe a informação em primeira mão, que o contrato dele vai até o final desse ano. E ele fala que ele fez questão de não colocar multa no contrato dele. A gente está no mês de março, o contrato vai até dezembro, e até lá, se der um probleminha na carruagem e ela virar abóbora, pode ter um rompimento de contrato sem multa, Vene Casagrande. Eu acho totalmente ok e plausível, até porque é um tempo de contrato extremamente curto. Exemplo, se você fosse botar multa rescisória num contrato curto desse, como é que seria? Pagamento de salário até o fim do ano? Não é assim. Por exemplo, Fernando Diniz, a multa rescisória era de 3 salários. Mas por quê? Porque foi um contrato longo. Então, eu acho que dessa maneira foi melhor ainda a negociação para o Vasco da Gama. Porque se de fato não der certo, você pode demitir o Renato sem pagar nenhuma multa rescisória, o que seria mais um problema financeiro para o clube do Vasco da Gama. Então, acho que foi uma boa negociação para todo mundo. O Renato terá a chance de se provar novamente, agora no Vasco, e o Vasco da Gama terá um treinador que, teoricamente, pode ser o bombeiro para apagar o incêndio que vive atualmente o Vasco da Gama. O momento pedia isso. Agora, eu tenho minhas dúvidas em relação ao Renato Gaúcho, se de fato vai ser um bom nome. Por exemplo, o Renato largou o Fluminense, ele pediu demissão do Fluminense por conta do excesso de críticas, não só em estádio e também em rede social. A minha pergunta, inclusive, na entrevista coletiva para ele, se eu tivesse a oportunidade, seria justamente isso. Renato, você está preparado para assumir essa pressão que vai ser o Vasco da Gama? Porque não adianta pedir para o torcedor paciência. O torcedor vascaíno já acabou a paciência do torcedor vascaíno faz alguns anos. E a gente sabe que a exigência vai ser grande. Ele vai chegar, vai conseguir dar conta do recado e vai conseguir aguentar as críticas, caso ele não faça o time render em campo. Ele tem que estar preparado para isso, porque a pressão vai ser muito grande. Foi no Fluminense, será agora no Vasco da Gama. Muito bem, olha aqui na tela, esse aqui é uma arte com um retrospecto das passagens do Renato. Foram 2 passagens no Vasco, a primeira de 2005 a 2007, foram 2 anos, né, Lucas Moretti? Sim, perfeito. E a segunda passagem em 2008, esse ano aqui foi o ano que o Vasco foi rebaixado, né? Sim. Para a Série B. Ele tem 138 jogos com o Vasco da Gama, 61 vitórias, 39 empates e 38 derrotas, um aproveitamento de 53,62%, somado a tudo que o Lucas Moretti trouxe de informações e até de pontos positivos do Renato, né? Sim, é muito importante para o torcedor vascaíno entender como esse século do Vasco foi muito ruim. Essa primeira passagem do Renato, em 2005, ele pega o Vasco da Gama numa missão, que era livrar o Vasco do rebaixamento já naquele ano. 2005 ele consegue livrar o Vasco de uma queda, entra na temporada de 2006, chega a uma final de Copa do Brasil contra o Flamengo e perde aquele título, e ele sai em 2007. Nesse período de 2005 a 2007, Renato Gaúcho ele teve um aproveitamento de 51,20%. Esse aproveitamento do Renato Gaúcho na sua primeira passagem, é o 6º maior aproveitamento de um técnico do Vasco no século XXI. Para você ter noção de como o século do Vasco foi ruim. O aproveitamento do Renato Gaúcho, entre os anos de 2005 e 2007, foi o 6º melhor aproveitamento de um técnico do Vasco nesse século. Então é um treinador, querendo ou não, pelo pouco período que teve, traz boas lembranças. Renato no Vasco comandou Romário. Renato no Vasco, como ele próprio falou nesse trecho que apareceu na coletiva, foi quem mostrou o Felipe Coutinho para o futebol, Alex Teixeira, o Souza. Então é um técnico que conhece o Vasco da Gama e tem o Vasco é um clube que tem essa particularidade, né? Um técnico normalmente que faz um bom trabalho, pelo menos nos últimos que foram vistos, é alguém que conhece a casa. E o Renato conhece sim muito o Vasco, e isso é um ponto muito positivo, Fernandinho. Vamos escutar um pouquinho do Renato ao vivo agora, direto de sua coletiva. Sobe o som aí do Renato. Fazer de conta que cada jogo é uma decisão. Buscar a fazer rápidos pontos para depois começar a pensar em algo maior. Tem que pensar em brasileiro, os times que hoje financeiramente estão muito bem, 3, 4 clubes que já começam o Campeonato Brasileiro já pensando em título. O Vasco, com todo o respeito, a gente respeita todo mundo, mas para a gente aqui cada jogo vai ser uma decisão.
como é para os adversários também. Vai ser difícil para o Vasco? Vai ser difícil para os adversários também. Pode ter certeza, porque o Vasco é grande. O Vasco, e eu não preciso falar da boca para fora e falar da torcida do Vasco. A torcida do Vasco é muito grande, porque eu já trabalhei aqui e vejo jogos do Vasco. Então é por isso que nós temos esse aliado. É fundamental que o torcedor continue apoiando, como ele sempre apoiou, entendeu? E pode ter certeza que dentro do campo, isso vocês podem me cobrar também, pode ter certeza que não vai faltar empenho. Às vezes você não tem aquela parte técnica que é necessária, então o cara tem que se entregar. Porque hoje em dia, não é aqui no Vasco não, e eu deixei bem claro isso para eles também, e nos clubes por onde eu passo. Hoje em dia o jogador de futebol ele tem tudo. Ele fez por merecer. Hoje em dia ele tem quarto individual, a maioria dos clubes não, voo fretado, salários em dias, que é a obrigação do clube. Mas nem todos os clubes, infelizmente, conseguem dar esses salários em dia. Então, se o jogador tem tudo isso, e ele está fazendo o que ele mais gosta na vida, que é a profissão dele, aí a pergunta que eu faço para eles é o seguinte: por que você não vai correr? Por que você não vai se entregar? Se você tem tudo que o clube te proporciona, você faz o que você gosta, como que você vai chegar no campo e não vai correr? Não tem a parte técnica, tá mal naquele dia? Corre. Ajuda, se entrega. E você é pago, inclusive, para isso. Então é sobre isso que eu estou falando, essa conexão nossa do time com a torcida. Que isso eu vou cobrar deles diariamente, nos treinamentos, para que eles possam entregar no dia do jogo e ter essa conexão do torcedor, incentivar, como sempre incentivou, principalmente se tratando dos jogos dentro de casa, em São Januário. Toda vez que os times vinham jogar, sabiam que era muito difícil. Então, esse respeito dos adversários em São Januário tem que voltar. Mas, para isso, a gente também tem que demonstrar dentro do campo. Olha, o Vene Casagrande, eu vou dizer, ele pode não ser o melhor treinador do mundo, ele não pode ser o mais estudioso do mundo, mas tem duas coisas que a gente não pode tirar do Renato. Primeiro, a experiência dele. E a gente nunca pode desprezar a experiência em carreira nenhuma, nem em treinador, nem em lugar nenhum. A história nossa que a gente trilhou é a única coisa que ninguém apaga da gente. Pode roubar nosso dinheiro, roubar tudo, mas a nossa história, ela tá escrita. E ele tem uma história linda no futebol. O Renato é um cara muito querido pelos jogadores. E mais do que isso, eu acho que o que a gente também, um segundo ponto que a gente não pode tirar do Renato, é essa capacidade que ele tem de chacoalhar o ambiente. O fato novo com muito, como ele usou a palavra, com muito tesão, Vene Casagrande. O Moretti trouxe esse ponto aqui e eu concordo. Eu acho que era o que o Vasco precisava no momento. Talvez importar um treinador português muito bom, pranchetinha e joga bem, transição rápida, box to box, essas coisas da nova escola, bacana. Mas eu acho que o que vai funcionar no Vasco hoje, o que o Vasco precisa no momento é isso aí. Quanto tempo que a gente não tá criticando botar nesse telão um treinador que fala São Januário é um ambiente hostil, mas é pra ser. Yeah. E tem que ser. Yeah. E aí escutar isso do treinador vai ser difícil, a gente tem que transformar isso aqui. E ele saber da grandeza do Vasco que ele sabe e da potência da torcida e de São Januário, Vene Casagrande. Eu sempre falei isso aqui no programa durante esses 4 anos, que enfrentar o Vasco da Gama dentro de São Januário é uma das tarefas mais difíceis atualmente no futebol brasileiro, independentemente de qual seja o momento do Vasco, se seja bom ou seja ruim. Encarar o Vasco em São Januário é sempre muito difícil. Em determinados momentos, com alguns treinadores, esse medo do adversário foi acabando, foi diminuindo. E com o Renato eu tenho certeza que vai ser totalmente diferente. Porque ele faz isso, ele tem esse poder. Uma das virtudes dele é extrair o melhor, pelo menos na vontade dos atletas. Por onde ele passa, foi assim. Foi assim no Grêmio, foi assim no Fluminense, foi assim no Flamengo também, e eu não tenho dúvidas. Será assim no Vasco da Gama. Então, eu acho que as pessoas que comandam o Vasco têm a mesma impressão que vocês, que o Vasco precisava nesse momento era justamente um treinador com esse perfil. Se o Renato era o melhor perfil ou não, eu não sei, só o tempo dirá. Porque se a bola entrar, vai todo mundo comemorar. Se a bola não entrar, esquece, vai todo mundo criticar. Tudo depende da bola. Se conseguir fazer gol, se conseguir vencer partidas, pronto. O treinador Renato foi escolhido da melhor maneira possível. Então tudo depende do resultado dentro de campo. Renato Gaúcho é o novo técnico do time do Vasco. O Vasco resolve prioridade com o técnico e volta a mapear mercado por reforços. 10 dias após a demissão de Fernando Diniz, o Vasco enfim encaminhou o acerto com Renato Gaúcho para cargo como treinador.
A diretoria tratava o assunto, a busca por um novo técnico com urgência e havia colocado as demais pendências no clube em cenário de pausa. Após a saída de Diniz, o Vasco monitorava o mercado para a contratação de um volante. Com a saída de Coutinho, a busca por um meia para reforçar o elenco também já entrou em pauta. A janela de transferência internacional se encerrou terça-feira, mas há possibilidade da contratação de jogadores que disputaram estaduais no Brasil. O prazo se estende até o dia 27 de março. A direção pretende consultar o novo treinador para mapear possíveis reforços dentro do período nacional. Ainda assim, internamente, entende-se que a principal missão do técnico será recuperar o rendimento dos atletas que já fazem parte do elenco. A tendência é que investimentos mais robustos ocorram apenas na segunda janela do meio do ano. Neste momento, o Vasco tenta mapear nomes que cheguem por empréstimo com fim de contrato. Entende-se que o clube já fez fortes investimentos na janela de transferência e dificilmente fará uma investida grande em um jogador para o time titular. Com 16 saídas realizadas desde dezembro no elenco, o clube cortou gastos e abriu margem para a folha para fazer alguns investimentos nessa janela de transferência. 6 reforços foram contratados: Brenner, Inestrosa, Saldívia, Spinelli, Cuiabano e Rojas. Essas foram as notícias do nosso Vasco. Comenta aqui se você acha que o Vasco vai conseguir jogar bem com o Renato Gaúcho no comando técnico do time, se o Renato é um bom técnico. Ative o sininho, compartilhe, se inscreva no canal, é nóis.